Gravando, câmera ação. Já está gravando. Sim, gente, como eu ia falando, né? Então, a gente vai trabalhar esses 3 descritores, né? Referentes à ideia explícita do texto, ideia implícita do texto, o tema, a identificação do tema no texto. Então, tudo isso será trabalhado agora dentro da compreensão textual. Repito, isso serve, gente, para tudo, para geral, para qualquer prova, seja ela concurso, seja ela SAEP, SAEB, Enem, qualquer prova. Qualquer atividade que você tiver de compreensão textual, que precise fazer uma análise do texto, esses descritores servirão para você. E é como até mesmo para uma revista, um negócio para poder compreender. Exatamente. Então, a gente vai ver algumas coisinhas que são necessárias. Boa tarde para quem entrou agora. Algumas coisinhas que são necessárias na hora da compreensão. Que é exatamente essa capacidade de mundo que você já tem que ter percebido, já tem que se ligar. E como eu ia dizendo, né? Já existe a diferença entre compreensão, é uma diferença pequenininha, mas em compreensão e interpretação. Por quê? A compreensão, você vai verificar, e é o que a gente mais utiliza, você vai verificar dentro do texto, tá? Dentro do texto, aquilo que o autor escreveu, falou, o que ele quis dizer. Você vai pegar as informações. É mais ou menos como um repórter faz quando ele vai, por exemplo, fazer uma entrevista. Muitas vezes, as pessoas acham ruim porque dizem, foi a interpretação errada, né? Não foi Por quê? Quando você fala alguma coisa, dependendo das palavras que você utilizar, você pode trazer um sentido que você deseja, ou se você utilizar uma palavra que você não prestou atenção, você pode trazer um sentido diferenciado. Então, a compreensão de texto, ela vai ajudar você, ou a pessoa que está lhe ouvindo, o leitor, você entender um texto, vai ajudar a entender o que o autor quis dizer, como ele apresentou o texto e por quê. Então, vai estar tudo ali no seu texto. Pode estar estampada assim, claro, objetivo, e pode estar nas entrelinhas, pode estar numa insinuação do próprio autor, pode estar numa palavra que ele utilizou específica. Por exemplo, quando eu digo, Paula chegou atrasada hoje. Veja, se eu digo Paula chegou atrasada, eu tenho uma ação no passado perfeito, né? Passado perfeito, que fala o particípio perfeito, porque a ação aconteceu. Então, eu sei que porque está no particípio perfeito, eu estou dizendo que foi um passado, foi um particípio que ocorreu naquele momento em que se encerrou. Paula chegou atrasada. Mas se eu digo Paula chegava atrasada, quer dizer que em algum momento no passado, utilizando o pretérito, eu falei particípio perfeito, veja, gente, é pretérito perfeito, desculpa. O pretérito imperfeito quer dizer que uma sequência no passado acontecia. Então, eu chegava atrasada, ou Paula chegava atrasada com frequência, era uma ação contínua. Então, veja que por causa de uma forma verbal, eu já tenho uma interpretação, uma compreensão diferente. Da mesma forma, quando se diz Paula... Thaís, vi agora. Boa tarde, Thaís. Bem-vinda, meu bem. Olá, boa tarde. Da mesma forma... tirando os prints. Fique à vontade. Da mesma forma que muitas vezes, quando a gente utiliza assim, Paula chegou atrasada hoje. Quando eu utilizei o advérbio hoje, eu já estou modificando o sentido, porque agora não é uma ação contínua. No passado, como eu utilizei, Paula chegava, né, com uma frequência. Também não é uma ação concluída, é uma ação concluída, mas é uma ação que indica um tempo específico. Então, eu posso trazer ali algumas outras situações, como, por exemplo, eu posso trazer a situação de que Paula não costuma chegar atrasada, ela chegou hoje. Então, dependendo das palavras que eu utilizo dentro do texto, dependendo de como eu vou organizar, lembrando aí da coesão, por exemplo, o meu texto, como eu vou colocar as palavras, eu darei a compreensão, ou eu terei a compreensão do que o autor quis dizer. Enquanto que a interpretação, ela vai não só trazer essa questão da compreensão vendo o que está no texto, mas também, além disso, eu posso inferir algo
de acordo com a minha vivência, com a minha pessoalidade. Vamos colocar assim. Né? É uma linha muito tênue, compreensão, interpretação. Muitas vezes se utiliza até com o mesmo objetivo, com o mesmo intuito. Mas vamos usar aqui a expressão compreensão textual. Então, ó, nós nem sempre, lembrando que esses slides estarão disponíveis na plataforma, tá, gente? Depois para vocês anotarem com calma. Então, os textos nem sempre apresentam uma linguagem literal. Lembra na aula passada que eu citei para quem estava aqui que linguagem literal ou a linguagem denotativa é aquela linguagem que trata da realidade, do que de fato é a informação, tá? Diferente do sentido conotativo, da linguagem conotativa, que é o oposto, é justamente aquela linguagem que pode ser alterada de acordo com a minha intenção, pode-se usar figuras de linguagem, como a metáfora, por exemplo, tá? Então, nos textos, nem sempre vai ter lá somente a linguagem literal, a forma denotativa. Lembrando que quando se trata de Enem, puxando aqui um pouquinho, saindo um pouquinho aqui da escola, e ficando ainda, né? Quando se trata de Enem, de concurso de produção de texto no gênero redação, texto dissertativo, a gente não pode utilizar a linguagem conotativa. A gente vai usar a linguagem denotativa, que é o sentido literal, assim como nos jornais, nas notícias, certo? Então, vai ter sempre linguagem denotativa. E continuando, né? Sendo assim, para a compreensão do que é conotativo e simbólico, lembrando, conotação, a linguagem figurada, que pode ser alterada de acordo com a minha intenção. Simbólica, é preciso identificar não apenas a ideia, mas também ler as entrelinhas. É aquilo que eu falei para você. Eu preciso avaliar o que está sendo trabalhado no texto. Qual foi a intenção em colocar esta palavra e não uma outra? Né? Que ideia se traz aqui? Por que ele trouxe isso aqui? O que ele quis dizer com aquilo? As palavras, os advérbios, as conjunções, tudo sendo utilizado da melhor forma. E a gente faz isso quando a gente está produzindo o texto, tá? Temos que fazer. É preciso identificar não apenas a ideia, mas também ler as entrelinhas, o que exige do leitor uma interação com o seu conhecimento de mundo. E aí vem para aquela questão que volta e meia eu falo com vocês em sala, quando a gente está conversando muitas vezes. É assim, se eu não sei do que se trata, então é possível que eu não consiga compreender, por exemplo, uma charge, que é um gênero textual ligado a questões do cotidiano. Então, quando alguém faz uma piada com alguma situação política, faz uma charge, e eu não conheço aquela situação política, o que acontece? Eu posso não entender a charge. Então, o meu conhecimento de mundo, o que eu já sei, tá? Que se chama conhecimento prévio, aquilo que eu já sei, eu preciso, muitas vezes vai ser utilizado dentro da minha interpretação, da minha compreensão textual. Então, a tarefa do leitor competente, por que leitor competente? Quem aqui consegue todas as vezes ler um texto e de cara, entender? Todo mundo às vezes tem dificuldade, né? Então, o leitor competente, quando se trata aqui, a tarefa do leitor competente, ou seja, aquele leitor que de fato compreende, portanto, entender o sentido global do texto, utilizando recursos para a compreensão de forma autônoma, ou seja, eu preciso ter conhecimento prévio, eu preciso saber o que é uma conjunção, eu preciso saber o que é um advérbio, eu preciso saber qual é a função. Por que eu disse que quando eu usei a palavra hoje, eu especifiquei o tempo? Por que eu disse isso? Porque eu sei que quando eu utilizo hoje, que é um advérbio de tempo. Então, eu sei que quando eu faço isso, eu estou especificando um tempo. Alguma pergunta é? Não, né? Pronto. Microfone é ok ainda, gente? Se não tiver, avisa, por favor, tá? Tudo certo. Beleza. Então, o que acontece? Na interpretação de textos, quando eu digo assim, gente, eu vou interpretar texto, eu vou compreender o texto. Quando eu digo isso, significa dizer que
eu tenho que mobilizar conhecimento prévio, então eu tenho que ter conhecimento de mundo, eu tenho que ser informado. Eu não posso ler uma charge e não ter conhecimento prévio, porque se eu não tiver, eu não vou entender aquela charge, então eu vou errar na minha compreensão textual. No caso, tem que saber do que se trata antes de começar a ler. Exatamente. E muitas vezes vai acontecer da pessoa não conseguir. Aí é justamente aí onde está o perigo. Paula, como é que eu vou saber? Não tem como adivinhar, né, gente? Não tem como adivinhar, então o que acontece? Você tem que estar sempre antenado, sempre antenada, sempre procurando saber e ter sempre... Sabe aquele lance que as pessoas dizem, ah, eu sei de tudo um pouco. E realmente aí tem que saber de tudo um pouquinho mesmo para a gente ter uma base. Quando você está, por exemplo, chega lá perto do grupo de amigos, aí está todo mundo conversando, você chega na metade da conversa e você não consegue, como você não viveu a situação, você não estava presente, por exemplo, você não consegue associar, então você fica lá calado, sem entender nada, até que alguém lhe explique. Quando é uma situação que já aconteceu e você participou, e mesmo que você chegue na metade da conversa, mas foi aquilo, não foi que aconteceu assim, assim, então você vai conseguir. Por quê? Porque você teve o conhecimento antecipado da situação. Por exemplo, Vale. na última aula só explicou conotativa, essas coisas. Aí a gente que tava já sabe, já tá lembrado da última aula. Quem não tava, quem entrou hoje, fica meio... É isso, né? Exatamente, porque quando eu falei aqui, ó, linguagem denotativa, se eu não tivesse parado para explicar, quem não participou da aula anterior ia ficar voando, se não tivesse esse conhecimento. Aí o que é que eu fiz? Eu expliquei. Mas numa leitura, por exemplo, as pessoas que não estão aqui agora nem estavam na aula passada. Aí pega esse slide e não o outro primeiro. Pega esse, quer dizer, o outro eu nem lancei ainda, né, gente? Pega esse slide e aí vai ficar, poxa, linguagem notativa, o que é isso? Vai ter que parar para pesquisar, porque talvez não entenda se não tiver o conhecimento prévio. Gente, só um minutinho. Desculpa, gente, por esse tempinho. Tá trovoando aqui, gente. Meu Deus, é chuva. Bora-se bora nessa chuva. Então, alguém tá arriscando o meu slide de novo, né, Alex? Então, olha só. Dessa vez foi eu não, viu? Foi não? Quem foi? Foi ela mesma, isso foi Acuse. Acuse. Só pode esse da Alex. Sei não, viu? Gente, vê só. Então, continuando. Além disso, para interpretar texto, quando você vai ler um texto, pressupõe que você vai, a partir dali, além do que você já sabe, você vai juntar com essa nova informação do texto. Também pretende que haja uma apreciação pessoal e crítica. Quando você vai ler o texto, você está lendo lá o seu texto, você naturalmente associa com os conhecimentos que você já tem, então você tem uma análise crítica daquilo ali e pessoal, que é justamente a interpretação. Quando você compreende Paula, da sua forma o que o autor quer Paula? dizer. Oi. O som deu uma bugada aí, eu não entendi nada agora. Foi o som, foi? Foi. E agora, tá ok? Agora tá. Pronto, vou Foi repetir. porque ficou meio que ela falando bem distante e uma voz bem fininha. Ah, beleza, pronto, eu vou falar novamente, viu? Então, vê só. Eu estava falando já do terceiro tópico, do segundo tópico. Então, requer também, além da mobilização de conhecimento já antecipado, entende-se que você, a partir da leitura desse texto, vai ter um novo conteúdo para isso. Então, você, além de ter o conhecimento prévio, você vai ter uma nova informação quando você lê aquele texto. Com isso, você começa a juntar as duas informações e traçar compreensões a partir daquilo ali. Aí chega na quarta parte aqui embaixo, que é a apreciação pessoal e crítica na análise. Ou seja, você vai ter interpretação, você vai verificar aquilo ali. Eu acho que o autor quis dizer isso porque ele falou assim, dessa forma, ele juntou aqui, ele colocou a oração desse jeito e fez isso e aquilo. Então, você consegue organizar isso aqui, né? Assim, podemos afirmar, no finalzinho aqui já, que existem diferentes tipos de leitura. Então, existe uma leitura prévia, uma leitura seletiva, uma leitura analítica e, por fim, uma leitura interpretativa. O que isso quer dizer? Quer dizer que você não consegue, na maioria das vezes, quem não tem prática, você não consegue ler um texto e de cara entender. Você vai ter que ler algumas vezes mais. Então, no mínimo 2 vezes. Então, a primeira leitura, ela é uma leitura prévia.
Então, ela é uma leitura baseada no conhecimento que você já tem, juntando com o conhecimento que você está adquirindo na sua familiarização com o texto. Depois de uma leitura seletiva, na segunda leitura que você faz, por exemplo, você começa já a perceber situações específicas que na primeira você não consegue, por ser uma leitura mais rápida e inicial. Uma leitura analítica, quando você começa a perceber, então, isso aqui ele usou para tal coisa, isso aqui ele usou assim, e no final você tem uma leitura interpretativa, que é quando você junta tudo isso, você consegue dizer, o autor quis dizer tal coisa por causa disso, disso e disso. Aí você consegue, você está interpretando o seu texto. Beleza essa parte? Beleza. Deu pra dar uma Beleza. entendida boa. Pronto. Hoje a gente vai ficar só nisso mesmo, é coisa bem simplesinha, mas que é tipo base para muita coisa. Aí agora eu coloquei aqui 2 textos para a gente treinar um pouquinho. Coisa rápida mesmo, tá? O segundo texto eu vou fazer junto com vocês, a gente vai, né, vocês podem falar tranquilamente, mas o primeiro texto, eu gostaria que vocês, eu vou pausar, né, a gravação, porque vai ficar um silêncio chato. Aí eu gostaria que vocês dessem uma lidinha aqui, 2 minutinhos, 3 minutinhos, e tentasse compreender o texto. Tem como aproximar, Paula? Oi? É só tu dar zoom na tua tela. Sim. Vou abrir sim, só um minuto. Deixa só eu parar, eu pausar. Já consegui. Essa Paula. Volta, eita, parou não, voltou a gravar. Voltou a gravar mesmo, percebe aí. Botou. Meu Deus. Vai, Alex, fala como é Sim, que vamos lá. Falem aí, o que é que vocês acharam? Vê, no meu caso, eu percebi que Viviane começou a fazer programa de televisão, essas coisas em 91. Junto com Denise Saraceni, que era a diretora, né, da novela. E elas deveriam voltar a Não. trabalhar juntas na novela Sirena de Pedra. Nova novela das 6. No caso, ele falou uma coisa que aconteceu, uma coisa que ia acontecer de novo. Foi, Assim. passar. Foi. Então No vamos caso, lá, para a gente sintetizar. Eu acho que o que ele quis explicar foi que... Cadê? Ela já trabalhou. Cadê o nome dela? Que Viviane vai voltar a trabalhar com Denise. Eu acho que era esse que era o tema que ele queria abordar. Pronto. Mais alguém quer falar? Não, só isso mesmo. Pessoal, o texto, esse texto aqui ele é bem simples, né? Agora, se a gente colocasse, veja, o título, Paula, pode falar. o problema é esse, que ele é muito simples e acaba ficando meio confuso. Ele Exatamente. quer explicar. Pois é, tão pequenininho. Ou seja, o texto ele está dizendo, tá tudo muito claro, ele está dizendo tudo, né? Então, mas quando você para observar o texto, você entende o título, porque o título tem parceria reeditada. E a pessoa, se for somente ler o texto, ou se for somente ler o título, ela não vai entender. Mas quando ela começa a verificar, ó, Viviane Pasmanta estreou na TV em 91, na novela Felicidade, de Manuel Carlos, dirigida por Denise Saraceni. Ela deverá voltar a trabalhar com Denise. Opa, voltar, reedição. Então, veja que as palavras são escolhidas pensando na intencionalidade do texto, que é passar essa informação, né, da junção. Oi? Ô, Paula. Paula? Pode falar. Aqui está dizendo que a novela era de Manuel Carlos, né? Isso. Então quer dizer que Denise só era a diretora. Então, a novela que ela vai trabalhar não é mais Manuel Carlos, certo? Pode-se dizer que Já sim. é outra. Já A é gente outra. pode inferir. Porque na Assim, é porque não tem essa informação no texto, né? Aí a gente fica na dúvida se é ou não. Deduzir, né? Isso, porque isso aí, nesse caso, é uma dedução. Mas quando eu falo da questão da junção, é a parceria reeditada, né? O que significa essa reedição? O que é que está sendo de novo? Reeditar, e veja agora a necessidade de você ter uma informação prévia. Você tem que saber o que é parceria, tem que saber o que é reedição. Parceria, trabalhar junto, reedição, editar de novo. Então, o texto, independente de quem foi que dirigiu, porque ele traz, aí veja mais uma vez, ele traz a informação de Manuel Carlos como uma informação a mais. Mas o foco aqui, a ideia principal é falar sobre o trabalho a parceria entre Viviane e Denise.
Tá entendendo? E aí ele traz outras informações para a gente lembrar quem era a Viviane, como foi que ela começou, e para dizer que ela começou com Denise Saraceni e que agora vai retomar essa parceria na novela, enquanto trabalhar juntas. Manuel Carlos e a direção dele vem só como algo extra. E aí a gente tem que ter cuidado para não achar que tudo que está no texto é informação principal. Esse é o grande lance. Você tem que verificar qual é a ideia explícita, qual é a ideia implícita, o que está ali somente para organizar e para ajudar a entender o texto, o que está ali como peça-chave. No caso, o ideal, pronto, nesse caso aqui, o ideal seria a gente ler o título do texto, aí interpretar o título do texto, tipo, saber basicamente o que ele iria explicar. Aí depois a gente lê o texto para poder saber do que se trata, o título e o texto. Exatamente. Claro que quando a gente fala de texto, depende do tamanho do texto. Às vezes é um texto mais complexo, às vezes é um texto muito bobinho. Então você consegue entender de cara, de primeira, tá? Então varia muito. A gente fala de um modo geral. O outro texto, eu vou ler para vocês, que ele é longo, mas eu vou ler para vocês e aí eu gostaria que vocês me dissessem qual é a principal informação do texto, sobre do que se trata o texto, né? O tema do texto. Não precisa de muita coisa, não. O tema do texto. Deixa eu ler para vocês. Eu vou aumentar de novo, porque Dani, feito eu, é ceguinho, né, Dani? Míope. Aí, aumentado para todo mundo ver. Eita, que é 3 horas para descer o babado. Pronto. Aí, galera, é o título do texto. Aí, galera, jogadores de futebol podem ser vítimas... Deixa eu tirar isso aqui, gente, só para... Pronto, que agora estou enxergando o texto. Jogadores de futebol podem ser vítimas de estereotipação. Por exemplo, você pode imaginar um jogador de futebol dizendo estereotipação? Seria estereotipação. E, no entanto, por que não? Aí vem agora a conversa. Aí, campeão, uma palavrinha para a galera. Minha saudação aos aficionados do clube e aos demais esportistas aqui presentes ou no recesso dos seus lares. Como é? Aí, galera, quais são as instruções do técnico? Pergunta Isso é uma conversa entre o repórter e o jogador, tá? Nosso treinador... Quais são as instruções Paula? do técnico? Oi. Eita, desculpa. Quando você terminar, eu falo. Pronto, tá certo. Quais são as instruções do técnico? Nosso treinador vaticinou que com um trabalho e contenção coordenada, com energia otimizada na zona de preparação, aumentam as probabilidades de recuperado, eu não estou conseguindo ver, o esférico, concatenarmos um contragolpe agudo com a parcimônia de meios e extrema objetividade, valendo-nos da desestruturação momentânea do sistema oposto, surpreendido pela reversão inesperada do fluxo da ação. Hã? É para dividir no meio e ir para cima para pegar ele sem calça. Certo. Você quer dizer mais alguma coisa? Posso dirigir uma mensagem de caráter sentimental, algo banal, talvez mesmo previsível e piegas, a uma pessoa à qual sou ligado por razões inclusive genéticas? Pode. Uma saudação para minha progenitora. Alô, mamãe, estou vendo que você é um jogador que confunde o entrevistador, pois não corresponde à expectativa de que o atleta seja um ser algo primitivo com dificuldade de expressão e assim sabota a estereotipação. Estereótipo o quê? Um chato? Isso. Adoro esse. Professora? Oi. Esse texto, a senhora pegou no livro de gramática, que Sim. a página dele é roxa e preta. Não sei. É porque esse texto... Eu estava estudando esse texto esses dias. Oi, que Muita massa! palavra aqui. Eu tenho um livro que tem ele. Olha de onde é o texto, de quando é o texto. 1998, você não tinha nem nascido. Olha, Hoje eu mesmo não. Eu sei. Paula, quando eu estudei esse Cada texto, palavra no que dia, eu nunca nem vi. Verdade. Alex, deixa Alex falar. logo a primeira vez que eu li eu também, era muita palavra estranha. Depois eu fui pesquisar o significado no Google, achei, né? Exatamente. Porém, esse texto está querendo falar sobre o preconceito dos repórteres contra os jogadores, essas coisas. Porque geralmente os jogadores não têm um vocabulário tão rico quanto esse tem. Geralmente eles falam palavras mais que todo mundo sabe o significado. O que acontece?
Gente, Que tem alguém, barulho é esse? é o meu que está dando interferência ou tem alguém com o telefone ligado? Deixa eu desligar aqui o de algumas pessoas. Pronto, eu acho que eu já resolvi. Gente, vê só. Exatamente, Alex. E aqui a questão não é só do repórter. Aqui pegou o repórter, por quê? Primeiro, deixa eu falar sobre esse texto. Esse texto é antigão. Eu usei ele, eu acho que a primeira vez, em 2007, 2009, não, 2014, eu acho, quando eu estava dando aula numa escola de enfermagem. Eu achei esse texto super massa para trabalhar aquela variação linguística, lembra? Aqui entra a questão da variação linguística e o preconceito linguístico, que é uma outra situação, que é justamente quando as pessoas mais cultas, né, têm uma linguagem mais formal, se chateiam ou se incomodam ou classificam a outra pessoa pela utilização informal da expressão, como, por exemplo, quando muitos nordestinos, até ainda acontece isso, mas antes era pior, iam para São Paulo, o que acontece? O Paraíba. Então, riam da fala, da variação linguística referida ao nordestino. Então, tinha o preconceito também linguístico, não era preconceito só geográfico, preconceito também linguístico, que é quando eu me incomodo, quando eu me chateio, quando eu pejoro, prejudico a outra pessoa ou discrimino, a palavra é essa, discrimino a outra pessoa pela forma que ela fala, pela sua variação linguística. Então, esse texto, ele traz muito sobre isso. Então, como a Ária falou, é muita palavra que a gente não conhece, Paula. Exatamente. É aí onde está o lance de você ter um conhecimento prévio, de você ser antenado com algumas situações, inclusive com questões linguísticas. E aqui o que acontece? Esse texto, ele traz uma brincadeira entre o repórter, né, que geralmente o repórter, ele é a pessoa polida, culta, e o jogador, eles usam muitas gírias e até jargões, porque tem expressões que são relacionadas apenas àquele grupo no meio do futebol, a jogadores e a pessoas que entendem de futebol, não é assim? Então, o que acontece? Ele começa, ó, aí ele diz assim, aí veja que o repórter, ele tenta entrar na vibe do jogador. Quando o repórter faz, aí campeão, uma palavrinha para a galera, veja que ele não está usando a linguagem formal. Por quê? Porque ele vai entender que se ele usando a linguagem formal, ele acha que o jogador não vai entender. Estereótipo não vai entender. Então, ele entra na vibe. Aí, para surpresa dele, o jogador responde: minha saudação aos aficionados do clube e aos demais esportistas aqui presentes ou no recesso dos seus lares. Aí o cara tem um susto, como é? Aí ele traduz. Aí, galera, eu acho esse texto muito show. Então, esse texto aqui, ele vai trazer... Aí, qual seria aqui o tema principal? Alex já falou, é a questão do preconceito, da estereotipação, do estereótipo linguístico. Tem um livro chamado A Língua de Eulália. A Língua de Eulália, que é uma pequena história que traz sobre o preconceito linguístico. Eulália sofria muito preconceito porque ela é nordestina e vai para o sul. É massa. Então, para a gente adiantar, porque eu tenho uma reunião e já estou atrasada para ela. Eita, muita reunião. Já pensasse, né? Eu estou hoje desde manhã, mulher. Teve reunião logo cedo, teve aula agora há pouco, teve aula agora, daqui a pouco tem reunião, né? Eu não sei, criatura. E à noite tem mais 2 aulas. Ai, meu Deus, eu tinha esquecido. Então, bora embora. Hoje eu só acabo 10 horas. Ave Maria. Meu filho, tá pensando que quarentena é mole, é? Vida de youtuber? Oh, ainda mais cheio de trovão. Tu já pensou? Efeito especial, aí. Gente, então, quando se trata da compreensão textual, os descritores, eles vão entrar aí, Paulo, os descritores, SAEP, nada a ver isso, não é importante, é sim, e muito. Quando a gente fala de compreensão textual, existe um descritor que vai justamente trabalhar, a gente vai focar nisso para identificar as informações explícitas no texto. Ideias explícitas no texto é aquela ideia fácil de achar, como foi, por exemplo, no texto Parceria Reeditada, que estava bem simples, bem óbvio. No próprio texto, aí, galera, porque ele está lá. No próprio texto aí, galera, porque ele está lá bem claro, está bem clara a questão do preconceito, da estereotipação. E depois a gente pode trazer outras informações implícitas do texto, que é justamente para falar sobre
as entrelinhas. Gente, eu vou fazer o seguinte, me surgiu uma ideia aqui agora, tá? Esse barulhinho que tá chegando são as mensagens do pessoal chamando para reunião. Então, eu tive uma ideia. Eu vou terminar essa questão do primeiro do escritor 1, localizar informações explícitas no texto, e aí na próxima aula a gente dá continuidade com mais descritores, continuando essa questão da interpretação de texto, tá certo? Aí fica como se fosse continuação da aula na próxima aula, tá certo? Beleza. Pronto. Aí no caso ela vai explicar só esse texto aqui, né? Beleza. É, só o descritor 1, que na verdade é uma atividade. Eu vou pedir para deixar vocês fazerem também. Eu gosto dessa participação. Então, tem aqui, ó, localizar a informação explícita em um texto. O que é informação explícita? É aquela informação que está lá, estampada. Obviamente, Clara. Tá óbvio, tá claro, exatamente. Então, dei uma lidinha nesse texto, eu vou aumentar para vocês, e a pergunta sobre ele é, no texto, considera-se que o melhor do namoro, o texto é sobre namoro, tem gente que tá de quarentena, não tá nem vendo namorado nem a namorada, né? Ó, no texto, considera-se que o melhor do namoro é o ridículo associado a quê? Isso vai estar lá como ideia explícita do texto. Então, encontrem lá, né? Vou aumentar aqui para vocês darem uma lidinha no texto. Ele está... Eu li o texto todo agorinha. Esse daqui já? Capeste. Leu só uma vez, Paula. Não leu duas, não. Tô ligada. Vou fazer o seguinte, olha, por causa Eu li da hora. somente uma mesmo. Por causa da hora, eu vou ler para vocês. Vocês acompanham a leitura comigo, tá bom? Eu vou ler devagarzinho. Porque senão eu vou ter que dar um tempinho. Ok. Namoro. Beleza. Namoro. O melhor do namoro, claro, é o ridículo. Vocês dois no telefone. Desliga você. Não. Desliga você. Você. Então vamos desligar juntos, tá? Conta até 3. 1, 2, 2,5. Ridículo agora. Pela fé. Ridículo agora, porque na hora não era, né? Ridículo agora, porque na hora não era. Na hora, nem os apelidos secretos que vocês tinham um para o outro, lembra? Eram ridículos. Ronron, Suzuka, Alcinzanzão, Alcinzanzão, Suru Suzuka, Gongon, meu Deus, Gongon é gongonha, Mamosa, Purupupu, cada coisa horrorosa. Não havia Horrível. não havia Isso coisa era apelido melhor. carinhoso ou xingamento? Carinhoso, tá parecendo xingamento. Não havia coisa melhor do que passar tardes inteiras no sofá, olho no olho, dizendo: as dondonzeiras amam os dondonzeiros. Ama, mas os dondonzeiros ama as dondonzeiras mais do que as dondonzeiras amam os dondonzeiros. Não. As dondonzeiras amam os dondonzeiros mais do que, e etc. E entremeando o diálogo, longos beijos, profundos beijos, beijos mais do que de línguas, beijos de amígdalas, beijos catetéricos, tardes inteiras. Confesse, ridículo só porque nunca mais. Depois de ridículo, o melhor do namoro são as brigas. Quem diz que nunca, com quem não quer nada, arquitetou um encontro casual com a ex ou o ex só para ver se ela ou ele está com alguém, ou para fingir que não vê, ou para ver e ignorar, ou para dar um abano amistoso querendo dizer que ela ou ele agora significa tão pouco que podem até ser amigos. Está mentindo. Está mentindo. E melhor do que as brigas são as reconciliações, beijos ainda mais profundos, apelidos ainda mais lamentáveis. Visto que... Eita, vou ter que diminuir porque eu não vou conseguir ver tudo, não. Visto que... Cadê? Ai, meu Deus. De onde? Profundos, ainda mais lamentáveis, vistos de longe. A gente brigava mesmo, era para se reconciliar depois, lembra? 8 entre 10 namorados transam pela primeira vez. Eu ia falar muito alto, não, porque minha filha está ouvindo, né? Transam pela primeira vez fazendo as pazes. Não estou inventando. O IBGE tem as estatísticas. Menino, o povo calcular isso no IBGE também. Mas claro. Nova. IBGE, meu filho, calcula tudo, analisa tudo, pesquisa tudo. Ó, no texto, aí vê que ele trouxe várias coisas sobre a questão do ridículo, ó. Ele fala no começo, depois ele fala dos beijos, depois fala da reconciliação, depois fala das brigas. Tem muitas informações, então você precisa ver a informação explícita.
né? No texto, considera-se que o melhor do namoro é o ridículo associado a quê? Esse está bem claro. As brigas por amor, as mentiras inocentes, as reconciliações felizes, aos apelidos carinhosos ou aos telefonemas intermináveis. Posso falar? Pode. Aos telefonemas, que é onde ele fala logo no primeiro. Olha a Logo no pergunta. começo. Considera-se que Acho o que é a letra melhor, C. ó, Acho que é as principais melhor do namoro. Veja que a pergunta não é o que é ridículo. Ele está perguntando. Ele diz que no texto considera-se que o melhor do namoro é o ridículo. Mas qual ridículo que é o melhor do namoro? A Associado a quê? reconciliação. As brigas. Associado ao texto, que fala que a melhor parte do namoro Não, hein? é as brigas. É o reconciliamento. Exatamente. Veja aqui, ó, no finalzinho, lá no último parágrafo, ó. E melhor do que as brigas, então melhor do que as brigas são as reconciliações. Eu Ou seja, acertei, viu? acertaste, miserável. Um ponto. Pronto. Letra C é a resposta. Porque O lá. ponto dela é na testa ou é no braço? Oi? Eita, é. É no CIEP. Eita, Menina. Gente, então vê só. Lá ele traz várias situações de ridículo, mas ele diz o melhor do namoro. Aliás, ele traz várias situações ridículas do namoro, mas ele diz que o melhor do namoro, a parte mais, que é ridícula, mas é a melhor, são as reconciliações felizes. Massinha. Então, quando você começa a verificar no texto informações e ideias, ideias explícitas, quando você consegue ver, captar algo assim, bem claro no texto, você está captando uma informação explícita. Veja que não tem nada nas entrelinhas. É o que está escrito aqui mesmo. É melhor do que as brigas, e melhor do que as brigas são as reconciliações. Então, está aqui, está escrito no texto. Eu não preciso pensar, não preciso procurar. Não É preciso... só interpretar. Exatamente, é só fazer a leitura. Então, a informação explícita do texto, ela vai estar lá, escrita no texto. Clara, 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 como a água cristalina. Tá certo? Então, meus amores, é isso. Esse aqui é o D4, que seria um outro, mas aí a gente vai deixar para a próxima aula. Deixa eu parar aqui o compartilhamento para ver vocês. Coisa mais linda, certo? Então, é isso, minha gente, em relação à compreensão textual. Na próxima aula, a gente continua... estão me ouvindo ainda? Na próxima aula, a gente vai continuar falando sobre os descritores referentes à interpretação de texto. Aula? Oi? Tá me ouvindo agora? Travou, hein? Travou? E agora, tá me ouvindo? Ih. Gente, vou parar a gravação porque tá...